Carla Niederauer, arquiteta, especialista em arquitetura ES. Tudo bem? Boa noite, Carla. Tudo bem, Luciano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que legal. Gostaria de agradecer a Carla, juntamente com a Luciane. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. Beleza. Conforme eu falei anteriormente, agora no início, tivemos um probleminha aí técnico durante a tarde, né? O Léo estaria conosco aqui do Grupo PES. Teve uma questão de trabalho, uma reunião importante, não pôde comparecer, estaremos novamente agendando a vinda dele. E então as arquitetas trazendo um assunto tão importante aqui, que é a arquitetura hospitalar, para o nosso programa. Então eu agradeço as duas, elas têm um escritório aqui em Capão, que é a ARC 55. Novamente, então, agora com restabelecida aí o som, obrigado pela presença das duas aí, tá bom? Nós que agradecemos. Quero então, gostaria de pedir uma licença aqui para as duas convidadas, e, obviamente, agradecer, além da audiência qualificada de vocês, que nos dão essa audiência fantástica, tanto no nosso canal do YouTube, ao vivo, inscreva-se no nosso canal, ajude a construir o Papo de Obra. Também estamos sendo reprisados aqui toda sexta-feira pela Nova TV AgroTour, essa parceria de sucesso. Já estamos há 2 meses no ar, atingimos agora no mês de junho 14.400 pessoas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Meu muito obrigado ao povo paranaense, ao povo catarinense e ao povo gaúcho que estão assistindo o Papo de Obra toda sexta-feira pelas ondas lá da Nova TV AgroTour e as suas mais de 9 plataformas digitais de canais de streaming aqui para o sul do Brasil. Quero então agradecer aos meus parceiros. Sem eles, não estaríamos aqui hoje. A Metainer do Brasil, construções modulares e Like Steel Frame, uma empresa trazendo uma revolução no segmento de construções a seco. Hoje eu tive a presença aqui do gerente comercial. Queria deixar um abraço para o André, esteve comigo aqui na cidade hoje. Um abraço ao Gilmar, seu diretor. E toda a semana passada tive a honra de mais uma vez representar o Papo de Obra e apresentar o projeto lá para o workshop, que é realizado todos os meses na fábrica. Meu muito obrigado a toda a equipe e toda a família Metainer do Brasil. A EcoPower, tudo energia solar, estão com agora com a festa do peixe aqui na cidade de Tramandaí. Queria dar um abraço para a Cláudia, um abraço para a Flávia, nossas parceiras aqui do Papo de Obra. Sucesso aí e convido a todos, né, a participarem então de quinta a domingo em Tramandaí, uma bela praia aqui nossa vizinha, a Festa Nacional do Peixe aqui de Tramandaí. E também gostaríamos de agradecer a KJ Inox, tudo em corrimão, tudo em inox agora com a KJ Inox. Um abraço à equipe lá de Caxias do Sul, agora nossa parceira. A Renova Esquadrias de PVC. Um abraço para o Yuri, para toda a galera, para a Amanda lá do marketing. Muito obrigado aí pela parceria. A Vertrauen, né? Um abraço para o João. Fábrica gigante do setor de perfis de PVC. Um abraço para a Samanta, para o João e para toda a equipe da Vertrauen. A Mota Construtora, né? Nosso parceiro agora, uma empresa de Santo Ângelo, com uma filial agora na cidade de Capão da Canoa. Um abraço para o Juan e o seu Leandro, os proprietários, construções de casas de altíssimo padrão, chegando com força total aqui no litoral. A G Energia pensou em geradores a gás, pensou em EG Energia Generac. Um abraço para o Paulo, o seu representante gerente comercial. Companhia do Sono, um abraço para a Cássia, para a Adriele, novas parceiras aqui do Papo de Obra, tudo em colchões de altíssima performance, na Companhia do Sono aqui de Xangri-Lá. O César Ortiz, Arquitetos e Associados, um escritório renomado de Imbé, agora com uma loja, uma filial aqui na cidade de Xangri-Lá. E no final teremos aqui um brinde, né, para os nossos convidados do Quero Café. Inclusive, as nossas convidadas estão aqui degustando, né? Dá um abraço ao Felipe, toda a equipe da Quero Café, os nossos parceiros, né? E também o nosso time de patrocinadores, a Live Home, né? Uma parceira em tudo em automação, sistemas de piso aquecido, uma empresa fantástica desse setor. Um abraço para o Everson, também chegou com força total aqui no nosso programa. E a Excelência Construções aqui de Xangri-Lá. Um abraço lá para o nosso amigo Lori, que é um parceiro nosso aí também. Ok, pessoal? Então vamos lá que é papo de obra, né, gurias? Então eu começo então contando um pouquinho da história, da trajetória de vocês, as arquitetas. Começo aqui pela Carla Niederauer. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua formação, que é a nossa pergunta inicial aqui. A minha trajetória iniciou com a área da saúde, ainda na faculdade. Foi quando eu fui convidada para fazer um estágio num projeto de extensão, e esse estágio era dentro de um hospital de alta complexidade, numa área de pediatria.
Esse estágio perdurou mais ou menos uns 2 anos. O tema do estágio era um projeto de ludoterapia na unidade de pediatria, então, acompanhando todo esse desenvolvimento desse projeto, as melhoras das pessoas dentro do estabelecimento, tanto os pacientes quanto os médicos, enfermeiros, toda a equipe multidisciplinar do hospital, a gente via como aquele espaço agregava ao dia a dia deles. E foi onde eu me apaixonei pela arquitetura da saúde, né? E decidi naquele momento que eu queria isso para mim como formação e levar depois, né, de formada também. Então, eu me formei na UBRA de Santa Maria no ano de 2009. O meu trabalho de conclusão de curso foi um hospital de ortopedia e traumatologia. Dentro da formação ainda, para eu concluir o meu trabalho de conclusão, eu busquei uma pós-graduação, onde eu cursei como aluna especial. Finalizei a pós-graduação em 2011. Então, em 2011, eu me formei como especialista de estabelecimentos assistenciais de saúde. De 2011 a 2014, comecei a desenvolver projetos na área da arquitetura de interiores residenciais e alguns projetos de clínicas e consultórios. Ainda não tinha segurança para trabalhar com hospitais. Em 2014, eu iniciei a carreira na área hospitalar. Então, eu comecei a trabalhar com hospitais de alta complexidade. Até 2018, comecei a trabalhar eu trabalhava com hospitais, mas trabalhava também com a área residencial. 2018 até 2021, eu foquei só em hospitalar. Eu queria trabalhar só com hospitais. Então, eu comecei a atender hospitais de toda a região, de todo o Rio Grande do Sul. Trabalhei em alguns hospitais de Santa Catarina também, em collab com uma colega. E, desde então, eu não consegui mais largar a área, né, de saúde. Em 2022, eu senti uma necessidade de melhorar os projetos, melhorar os processos. Foi aonde eu conversei com a Luciane. Nós começamos a trabalhar juntas em forma de collab. E em 2023, nós viemos para Capão da Canoa, abrimos o escritório aqui na cidade e estamos aqui desde então. Mas continuamos trabalhando em todo o estado. Por que uma curiosidade que eu tenho, por que essa tua veia, né, de hospitais, essa parte de saúde, como é que começou isso em ti? Dentro do curso mesmo? Foi dentro do curso. A arquitetura hospitalar é uma forma que eu achei de ajudar as pessoas, o benefício que ela dava para quem dela utilizava aquele espaço, e foi isso que me encantou. Porque fazer residências é mais fácil, a pessoa busca aquela melhora. Agora, quem está num espaço de saúde, o espaço precisa proporcionar isso, né? Então, o espaço de saúde, através da arquitetura, ele consegue também promover a cura, né? Ele se torna um espaço saudável. E foi isso que me encantou na arquitetura hospitalar. Que bonito que tu falaste, né? Interessante, né? Tu poder dar uma vida naquele ambiente, né? E o hospital é um ambiente tão difícil, né? Tão pesado, né? Onde as pessoas ali, familiares, acabam se encontrando naquele caminho que ninguém quer, né? Que infelizmente todos nós passamos por isso, né? Familiares, seja, né, qualquer familiar nosso, e suavizar um pouco a dor. Exatamente. Né? Bacana. E aí tu começou a estudar sobre ambiente, sobre uma forma melhor de... Isso. Praticidade também. Né? Desde a pós-graduação eu já fui atrás da humanização dos espaços de saúde, né? Como eles poderiam contribuir nesse processo de cura e nesse processo de dor também, né? Interessante. Que existe dentro desses estabelecimentos. Além da profissão que tu escolheu, mas também tem um lado teu humano, né? Sim, exato. Bem interessante. Parabéns aí pela escolha. Obrigada. E, Luciane, como é que foi então? Como é que foi essa parceria aí? Como é que começou? E também um pouco da tua formação. Como é que tu escolheu? Por que tu escolheu, então, essa profissão? Eu me formei em 2006 pela Unicinos e eu já trabalhava 2 anos e meio em um escritório de arquitetura voltado para arquitetura residencial. Então, quando eu tive a oportunidade de abrir meu escritório, eu abri voltado, né, para a área residencial.
E, enfim, eu faço projeto, execução, interiores residenciais, comerciais, aprovação em órgãos públicos, prefeitura, regularizações. E em meio à pandemia, eu dei início à minha especialização em BIM, na PUC, em Porto Alegre. E durante uma conversa familiar, porque, para quem não sabe, nós somos primas. Ah, sim. Então, durante uma conversa, a gente falando sobre a antecipação de informações dentro dos projetos, né? E nós vimos que a especialização, né, que eu estava fazendo encaixava nessa melhoria dos processos que a Carla estava buscando na parte de arquitetura da saúde. E foi assim que nós resolvemos começar a fazer um projeto em collab. Deu super certo. Desde então, nós começamos a trabalhar juntas e agora a gente está com o nosso escritório aqui em Capão, né, o Arq 55, como já falamos, voltado para a arquitetura da saúde, mas também interiores, residenciais, comerciais. Inclusive, vocês são santamarienses, né? As duas são de Santa Maria. Sim. Isso. E para quem não, né, tive a oportunidade de muitos anos conviver em Santa Maria, é uma bela cidade, uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, né? Para a gente que está aqui com audiência agora nos 3 estados, uma cidade muito conhecida, né? E respira saúde, né? Faculdades, né? Sim. Então vocês estavam num centro respirando saúde, né? Com certeza. É um centro. Nós duas somos de Santa Maria, mas a Luciane ela estava na região metropolitana de Porto Alegre ali, né? Então também é uma área vasta, Sim, né? claro. Da área da saúde, né? O que agregou também ao nosso trabalho. Acho que vocês se complementaram aí nessa Exato. parceria, né? E nós vamos chegar em Capão ainda, mas vamos seguir aqui o nosso papo, que está legal. E o que faz a arquitetura, então, a EASC? O que significa, então, essa nomenclatura, Carla? A arquitetura é EAS. EAS significa Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Então, é a arquitetura que ela trabalha, né, ela realiza projetos para qualquer tipo de estabelecimento de saúde, seja ele para humanos, seja ele para animais. Então, ela interfere em hospitais, clínicas, laboratórios, consultórios, UBS, farmácias de manipulação. É uma gama de estabelecimentos, né, que a gente consegue interferir. E ela sempre busca também, nós buscamos, como arquitetos da saúde, unir a funcionalidade, né, os fluxos, a agilidade dessas edificações, né, que sejam projetos flexíveis e de fácil modificação, porque o hospital ele se modifica muito rápido, que a gente viu isso na pandemia, né? A gente precisa transformar os espaços da noite para o dia. Então, são espaços rígidos, são espaços que têm muitas normativas, complexos. Então, a gente tenta interferir, né, para que tudo isso ocorra de uma maneira mais tranquila, que esses processos sejam fáceis de aprovação pelas normas rígidas que tem também, e ao mesmo tempo que essas edificações funcionem de forma mais humanizadas, né, para essas aprovações e para os usuários que conseguem ir nessas edificações, não só quando precisam para cura, mas também para prevenção. Então, eu acredito que a arquitetura hospitalar ela interfira também, né, nesses espaços humanos, mais humanizados, para que seja quebrada aquele paradigma de que hospital significa, muitas vezes, apenas a dor. Né? É a vida, né? Então, porque o hospital também é vida, né? Porque as pessoas esquecem que nós nascemos no hospital também. Então, ele não é só dor, tem alegria também, né? Tem momentos bons. É um paradoxo muito interessante, assim, que ao mesmo tempo que está sendo gerado, nascendo um bebê num quarto, muitas vezes a gente está perdendo uma vida num outro andar, né? E é a vida, né? É a vida que segue, né? O que a gente diz, né? Quantas histórias, né? Ah, sim, hospitais, né? E a importância da humanização, então, nesses ambientes de saúde para ti? A humanização, ela é importante não só nos hospitais, eu acredito que nas nossas residências também, né? E nos espaços comerciais. A humanização, ela vem quebrando esse paradigma de que o hospital é um local de dor,
para que um hospital ele seja visto também como um ambiente saudável, para que as pessoas consigam usar as edificações, porque o hospital antigamente quando iniciou a história, né, hospitais eram locais para morrer. Então, ao longo do tempo, a tecnologia, a ciência foi avançando e a arquitetura também conseguiu avançar, interferindo nesses espaços ao longo do tempo. Então, a gente vem quebrando esse paradigma da dor, né, do sofrimento hospitalar, do medo, que hoje ainda no pessoal de mais idade, ainda a gente fala, está no hospital, já pensa em coisas ruins, trocando esse paradigma para que o hospital ele não é só um local ruim. Então, a gente tenta interferir, principalmente nas salas de espera, nos leitos da hotelaria hospitalar, nos quartos de internação, para que a pessoa se sinta como um ambiente mais aconchegante, mais afável, como se ela estivesse num hotel, e esquecesse que ela está dentro do hospital. Hoje a gente consegue fazer isso com materiais, a madeira não pode ser utilizada dentro do hospital, mas materiais que remetam à madeira. A biofilia, a gente vê muito falar hoje, né, no design biofílico, a gente inserir isso dentro da edificação. A neuroarquitetura também se fala muito, né? Então, eu acredito que a gente pode unir várias formas de melhorar esse ambiente, a iluminação adequada, porque o ambiente ele interfere diretamente no nosso psicológico. Então, o ambiente ele precisa me causar sensações e emoções positivas para ele ser saudável, porque nós temos espaços também que são doentes, não é só o usuário que é doente, os espaços Sim. muitas vezes são doentes também, né? E aí, Luciane, qual a tua visão aí também? Tu tens um pouco Vocês vão trabalhar um projeto lá, como é que vocês têm que pensar um pouco todas essas questões aí Sim, nos projetos. Em muitas situações a gente tenta buscar a memória afetiva. Sim. Porque a memória afetiva, em alguns elementos, isso dá aconchego, afago, né? Que é o que a gente trata em termos de humanização. Então, quando a gente está curando aquele espaço, a gente busca de várias formas a intensidade da iluminação, a cor utilizada nas paredes, né? Elementos que tragam essa ventilação natural também, iluminação natural, né? Qualidade desse ar ali dentro, a ergonomia, pontos elétricos, pontos interruptores, que sejam em alturas acessíveis, né, acessibilidade, para que quem está usando aquele espaço tenha autonomia dentro daquele espaço, não fique necessitando auxílio a todo momento também, né. Eu te pergunto assim, os cuidados que tu tem nas escolhas desses materiais usados, né, e já aproveitando, o que a pandemia deixou tantos legados para nós, né? O que para vocês também, ponto de vista de vocês que trabalham diretamente e viram tantas mortes serem, né, infelizmente, né? Mas o que deixou a pandemia para vocês também nessa questão aí da arquitetura? A questão dos materiais, eu acho que dá para até unir os dois, porque os materiais eles seguem uma normativa, né? Então, assim, as normas são rígidas para a área da saúde e muitas vezes complexas. Então, a escolha do material adequado hoje é vista, eu acredito, que de outra maneira pelos usuários, porque até nas próprias casas, por ter que fazer esterilização, né, de algumas coisas, com o Covid veio esse uso contínuo de lavagem de mãos, etc. Então, o material adequado tem que ter cuidado, o material ele tem que ser liso, monolítico, com cores claras. É necessário também ter cuidado para o tipo de piso. O material ele precisa ter uma absorção inferior a 4% de líquidos. O piso, porque na edificação de saúde a gente divide ela em áreas críticas, não críticas e semicríticas. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que área a gente vai interferir, para ter certeza, né, do material ser assertivo. Então, por exemplo, quando a gente vai usar um rodapé num centro cirúrgico, a gente não pode ter ângulo de 90 graus, precisamos usar um rodapé bolhado na parede, uma manta vinílica.
quando numa sala cirúrgica uma manta vinílica condutiva. Em outros setores também a gente tem que cuidar se a parede ela precisa de uma tinta epóxi, se ela vai ser utilizada com uma tinta acrílica semibrilho, porque a desinfecção hospitalar ela ocorre em alta temperatura. Então, será que aquele material vai suportar essa temperatura? Se ele não vai, né, ser agredido nesse processo de limpeza? Portas, se ela precisa de visor, se ela não precisa, como vai ser aberta essa porta? Se ela vai ser aberta pela maçaneta, ela vai ser abertura com cotovelo, vai ter abertura do pé, principalmente nas áreas de isolamento, né? A gente tem esse cuidado. E nas clínicas também, por exemplo, uma clínica dentária, onde tem um raio-x. Então, a gente tem que se atentar muito para todos esses materiais, para que eles possam ser estéreis, né, esterilizados ao longo do processo, que eles sejam resistentes e que eles sigam totalmente as normativas também. Interessante, até porque, fazendo um paralelo, né, o briefing, né, que vocês fazem, né, também. Isso. Até eu queria que tu fizesse um paralelo com ela quando tu vai fazer um projeto de uma casa. A gente conversa sempre aqui com as arquitetas, né, fazer um bom briefing, né, para tu saber, né, característica daquela família, assim também tu vai lá no consultório. Então tem que ter todo um processo, um bom briefing aí, né, para começar a iniciar um projeto. A gente precisa saber para que aquele ambiente vai ser utilizado, como ele vai ser utilizado e por quem ele vai ser utilizado também, né? Todas as normas, tudo. Né? Para a gente conseguir definir. E tu, Luciana, nos teus traços do teu trabalho, nas casas residenciais, como é que tu trabalha? Como é que é a tua característica do teu trabalho, assim, que tu gosta de aplicá-la? Então, o interessante de ter o conhecimento, né, da arquitetura para a saúde é que tu aplica isso muito dentro das residências. E com a função da pandemia, os próprios clientes já chegam e solicitam, né? Por mais que exista, eu quero vãos grandes, né? Mas existe a preocupação da ventilação natural, da iluminação natural, o atendimento à necessidade da rotina daquela família, quem se movimenta, que horário, como. Então, da mesma forma que existem as preocupações de fluxos dentro de hospitais e que precisam ser seguidos, dentro de uma residência a gente também precisa seguir, né, essa mesma... dentro de salvas devidas proporções, né? Mas esse briefing acompanha de uma forma mais, numa escala menor, né? Então, até a questão que nós estávamos falando a respeito da materialidade, em residencial é muito comum a gente usar mármores e granitos. Na área da saúde, ele tem absorção de água. Basta a gente colocar um copinho ali e a gente está vendo que vai ficar marca na pedra. Então, isso significa que, em termos de esterilização dentro de consultórios é difícil a gente conseguir fazer o isolamento correto dessa pedra. Então, são elementos, né, e algumas informações que a gente trabalha em conjunto e que na arquitetura de interiores, seja para a área da saúde, seja para o residencial, elas se encaixam, se complementam. Então... E vocês estão sempre em constante estudo de materiais, né? Novas tecnologias, como todos os arquitetos e profissionais da área, né? Sempre se aperfeiçoando, treinamentos. Vocês também participam de bastante eventos de indústrias do setor? Sim, feiras? Sim, e todos os anos tem vários lançamentos que agregam, né? Que nem hoje em dia a iluminação, a gente consegue fazer uma iluminação totalmente diferenciada dentro de um espaço de saúde que até tempos atrás não era possível, né? Com luzes fechadas, porque a iluminação da área da saúde ela precisa ser fechada. Então, hoje a gente tem perfis de LED, a gente tem luminárias diferenciadas, onde a gente consegue criar cenas, né? Criar esses ambientes mais atrativos e acolhedores, né? E aí vem a importância também da humanização que a pandemia trouxe, né? Foi as pessoas darem importância para os seus espaços, que aquele espaço ele precisa ser acolhedor, aquele espaço precisa ser aconchegante. Bacana, né? É muito interessante, eu estou impressionado, assim, é o nosso primeiro papo de obra
dentro dessa área. Bacana, por isso que a gente está... A pluralidade do segmento é muito grande, né? A construção, ela te abre muitos caminhos, né? E o Papo de Obra é o desfile aqui de todos os assuntos, né? Os conteúdos, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí, com certeza está curtindo esse papo, está muito legal mesmo. E eu vou pedir licença só mais um minutinho para minhas convidadas. Já vou aproveitar e fazer um agradecimento ao Quero Café, que é o nosso patrocinador, nosso parceiro aqui. Teremos um brinde no final do programa aos nossos convidados, já é tradição, né? Uma aguinha. E vou aproveitar novamente, então, fazer um agradecimento, primeiramente, a vocês que estão nos assistindo, canal do YouTube ao vivo. Inscreva-se no nosso canal, construa junto esse projeto tão bacana, que é feito já há 1 ano e 3 meses, consolidado, credibilidade. Agradeço a todos os 172 profissionais que já estiveram nessa bancada. Na semana passada eu tive a honra de receber o seu José Nazareno, diretor da Nasali Incorporadora, que para mim é uma das grandes referências, assim como citaria aqui vários construtores que estiveram conosco. Mais de 78 construtores já estiveram conosco aqui, não querendo citar todos, eu não conseguiria, mas cito o anterior. Foi realmente um programa muito, muito bacana, uma história de vida, de simplicidade, humildade. E um abraço lá para o seu José Nazareno, que esteve aqui comigo, a toda a família aí da Nasali, e a todos aqueles que já estiveram também com a gente. Quero agradecer também essa parceria fantástica, que eu só tenho a agradecer a Deus, ao Marcelo, diretor da Nova TV Agrotour, que há 2 meses abraçou conosco esse projeto de colocar em 9 plataformas digitais. Hoje falamos para o estado do Paraná, oeste do Paraná, uma grande audiência do Papo de Obra, para o pessoal de Santa Catarina, nossos amigos, irmãos conterrâneos aqui do lado, e o povo gaúcho. Obrigado por todos, por essa audiência fantástica. Mais de 14.400 pessoas no mês de junho, e a gente está aqui fazendo um trabalho sério e profissional. Agradecer também aos nossos apoiadores, né? A todos os patrocinadores. Se você ainda não é um patrocinador do Papo de Obra, coloca a sua marca no projeto sério, profissional, de trazer conteúdos, trazer os cases de sucesso e estar no mercado de maior potencial do sul do Brasil, um mercado milionário, onde temos aqui as construções de condomínios fechados, horizontais, verticais, e com certeza temos aqui uma safra de grandes profissionais que orgulham aqui a região. Gostaria de agradecer a Metânia do Brasil, construções de casas like steel frame e casas modulares. Um abraço ao Gilmar e ao André. Estive na semana passada fazendo o workshop juntamente com a fábrica, nosso patrocinador, a convite da Metânia. Apresentamos lá o workshop, foi belíssimo. A EcoPower, energia solar, um abraço lá para a Cláudia, para a Flávia, inclusive estão realizando a Festa Nacional do Peixe aqui em Tramandaí, uma festa muito bonita. Estão com stand lá, convido a todos lá, estão convidando a todos vocês a participarem, a visitarem o stand da EcoPower e digam que viu lá no Papo de Obra esse convite lá. E também a KJ Inox, uma empresa de Caxias, em Corrimão, Inox, tudo com a KJ, o novo parceiro aqui do Papo de Obra. A Renova Esquadrias em PVC, uma bela empresa aqui da cidade de Portão. A Vertrauen, uma indústria gigante do setor de esquadrias, de perfis para esquadrias de PVC. Um abraço para o João, para a Samanta, para toda a equipe. A Mota Construtora, um grande abraço ao Juan, ao seu Leandro. Hoje falei com o Juan, que é diretor da empresa, arquiteto, esteve aqui comigo também, fez um belo programa conosco. Obrigado pela parceria, Mota Construtora. G-Energia, gerenciamento de energia, tudo em geradores a gás, chegando fortíssimo no mercado. Companhia do Sono, tudo em... Você precisar lá, tem um sono tranquilo, fala com as gurias lá da Companhia do Sono. O César Ortira, Arquitetos e Associados, um arquiteto renomado aqui de Imbé, uma filial agora aqui na cidade de Xangri-Lá. E a Live Home, tudo em automação, piso aquecido, uma empresa diferenciada. Um abraço para o Everson, seu sócio. E a Excelência Construções também, chegando conosco aí. Então tá, estamos aqui novamente apresentando as nossas convidadas, conforme eu falei no início do programa, vocês que acompanharam durante a semana o convite, nosso amigo Léo, da Grupo PS Construtora, estaria conosco aqui hoje, teve um compromisso profissional em Porto Alegre, não pôde comparecer, deixou um abraço aqui para todos vocês, mas com certeza em breve estará conosco aqui na bancada. Em substituição ao Léo, então eu convidei a Luciane, né, que é sócia da Carla Mineral Arquitetas, são proprietárias da Arc 55, inclusive eu já sei a história, mas eu vou perguntar para elas de novo.
Por que ARC 55? Já vou fazer a pergunta novamente para Carla. Carla, por que então o escritório se chama ARC 55? A ARC 55 surgiu porque somos da região 55. Temos mais arquitetos colaboradores que trabalham junto conosco, que também são da região 55. Então, nosso maior fluxo de clientes é daquela região. E o 55 surge numa brincadeira da Luciane. E ele ficou. Então, a gente... Mas deu tudo a ver, né? Ficou um símbolo de vocês, né? Isso. E uma outra pergunta agora para as duas. Por favor, interajam aí na resposta. A escolha de Capão foi só questão, obviamente, pelo potencial, né? A gente sabe que o litoral hoje é a vitrine do estado. Quais os outros motivos que levaram vocês a trazer? Por sinal, eu já tive lá a oportunidade, um belo escritório, né? Depois vocês vão deixar as redes sociais para o pessoal conhecer. Mas por que optaram pelo litoral norte e especificamente Capão da Canoa? O litoral nós optamos porque nós queríamos um pouco de qualidade de vida, né, que em Santa Maria e na região de Porto Alegre as cidades eram mais tumultuadas e nós precisávamos ficar perto também, trabalhar mais perto. Nós trabalhamos remoto 1 ano e nós tínhamos certa dificuldade porque a gente atendia muitas cidades, então a gente tinha o tempo de deslocamento de uma até a outra e mais para atender os nossos clientes. Então, a gente precisava ficar próximo à capital também, ao aeroporto, para conseguir fazer deslocamento rápido. E a nossa família já tinha vindo aqui para Capão da Canoa, né? Porque nessas cidades, assim, por exemplo, tipo Santa Maria, o pessoal diz, quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Então, a gente uniu tudo isso e acabou vindo com o escritório. Nós precisávamos de uma cidade para ter o nosso escritório, né? Apesar de a gente trabalhar bastante em outras cidades. E então a gente veio, né, Lu, aqui para Capão. Qualidade de vida, com certeza. E está bem estratégico. Até eu me lembrei agora da resposta do Celcinho Barbosa, teve a honra de participar comigo aqui, o prefeito de Xangri-Lá, que ele até comentou, até ter um corte no nosso Instagram, que ele fala, né? Quem não mora na praia ou tem um sonho ou vai vir morar, né? Então, é mais ou menos por aí, né? E eu também tive a oportunidade há 20 anos atrás, 19, 20 anos agora, vou completar de litoral. A gente sempre vem um dia como um veranista, um admirador da praia, e depois um sonho de vir morar, né? Acho que todo mundo começa assim, né? E Capão da Canoa e Xangri-Lá, que são muito próximas, assim como todas as nossas cidades litorâneas, e quero também já aproveitar e agradecer a todos os torres que estiveram conosco, as construtoras, os arquitetos, os engenheiros, Tramandaí, Imbé, recentemente tive a Jéssica Andriola, que é de Tramandaí também, engenheira civil, Imbé, Osório, enfim, todas as principais cidades litorâneas, né, que compõem aqui o litoral norte. É uma região que está crescendo muito, né? Semana passada, inclusive, o seu José Nazareno falou aqui também. Nós estamos aí com perspectiva de 7 mil novos terrenos abrir, construções aqui em condomínios fechados de Capão. Xangri-Lá é uma tradição já, né? A capital nacional dos condomínios. E Capão agora também crescendo para esse segmento, né? Então vocês profissionais têm um campo muito grande para trabalhar aqui, né? Com certeza. E a gente que vinha para cá mais nas férias ou finais de semana esporádicos, a gente de uns anos para cá já notou esse crescimento. Eu acredito que a pandemia também, né, trouxe muita gente aqui para essa região que permaneceu pela qualidade de vida. Meus pais são exemplos. Vieram, né, tinham casa de veraneio, durante a pandemia vieram para cá, para o litoral, acabaram ficando e não saiu mais. Não. E a pandemia ela acelerou o processo, né? Sim. Que são os home office, né? Então já tinha isso, mas ali foi, né, se transformou as casas em escritórios, né? E a gente, vocês são ouvintes aqui do Papo de Obra, você já deve ter ouvido muitos arquitetos falar sobre isso. Inclusive foram vários temas que a gente trouxe também, né? Sobre essa questão da mudança de perfil, né? Uma modificação também da Totalmente, pandemia, né? Pessoas que não levavam o computador para casa, hoje os nossos clientes já nos pedem projetos diferentes a gente atende o mesmo cliente com outro foco dentro da residência, né? Mas, viu como passa rápido?
Eu vou terminar, então, a nossa sequência aqui, o nosso roteiro que a gente desenvolveu para vocês. Esse processo, então, de aprovação, Carla, como é que funciona nos projetos? O processo de aprovação conosco, ele inicia antes do projeto, porque o cliente chega até nós, 70% dos nossos clientes, eles chegam com autuação, eles já chegam autuados precisando de uma melhoria no estabelecimento. Então, a gente faz todo um estudo de viabilidade para que tipo de projeto, se é viável desenvolver aquele projeto. Entramos em contato com as vigilâncias, sendo municipal ou estadual, para ver se aquele projeto pode ser desenvolvido, aprovado, porque a gente ouve muito falar na área da saúde de projeto bate-volta. São projetos que dão entrada nas vigilâncias e eles voltam com correções e não conseguem ser aprovados. Então, a gente já, pela nossa expertise, a gente já sabe o que não pode ser aprovado. Então, a gente só faz o projeto se a gente tem certeza da aprovação. Fazendo isso, a gente começa o trabalho de projeto na área da saúde, com uma equipe multidisciplinar, então não é só o arquiteto que projeta, é o arquiteto, é o gestor, é o enfermeiro, é o médico, é o dentista, é quem está utilizando também essa edificação, seguindo sempre as normativas. Então, depois deste projeto pronto, a gente faz os memoriais. Na área da saúde temos 2 memoriais, memorial descritivo e de atividades. O memorial de atividades, a gente lista todas as atividades que vão ser desenvolvidas dentro daquele ambiente, todas as instalações que ele vai receber, se há gases, qual o tipo de gás, se há água fria, água quente, enfim. E, às vezes, equipamentos também. Normalmente, quando é área nova, a gente lista equipamentos que precisa. E o memorial descritivo. No memorial descritivo, a gente descreve também todos os fluxos da instituição de saúde ou do hospital. Junto com esses fluxos, também a gente descreve toda a materialidade e vai citando as normativas, condições de conforto, condições luminotécnicas, abastecimento de água, quais as redes usam, enfim, memorial descritivo completo do projeto. E após isso a gente dá entrada na vigilância municipal ou estadual. O hospital é sempre estadual. Alguns outros estabelecimentos é vigilância municipal, salvo quando são clínicas apenas, né, que tem tomografia, ressonância magnética, consultórios dentários que têm radiografia panorâmica. Então, esses também vão para aprovação estadual. Lembrando, fazendo um adendo, que quando se trata de ampliação ou obra nova, a edificação precisa passar pelo processo de aprovação municipal, né? Que são projetos diferentes, né? Um trata das atividades dentro da coordenadoria e o outro trata a questão do plano diretor, código de obras, né? Então, em muitos casos, os 2 projetos precisam trabalhar em paralelo. E isso são vários projetos, né, que a gente trabalha. E depois, quando volta, porque daí o projeto é aprovado, nós volta e a gente parte, então, para a parte de orçamentos e cronograma, que é onde entra o BIM também, que a Luciane trabalha, né, que complementa tudo isso junto com outros projetos complementares que a gente necessita para essa aprovação. Tudo isso pronto, obra pronta, aí a gente chama de novo a vigilância para fazer a vistoria, para ver se a obra está ok, se segue o projeto, segue as normativas e recebe o alvará de funcionamento. Interessante. Tem mais um adendo também, né, que é a questão do BIM. O BIM, o ideal é que todas as disciplinas trabalhem simultaneamente. O projeto arquitetônico, né, e todas as outras disciplinas. Infelizmente, em função da burocracia que existe por trás dessas aprovações, a gente não consegue trabalhar ainda, né, espero que num futuro próximo, em simultâneo. Mas a gente trabalha com consultorias e assessorias a todo momento. Então, todo o nosso projeto arquitetônico é desenvolvido com essas parcerias funcionando em simultâneo. Então, quando o projeto é aprovado, ele já vai para as outras disciplinas com soluções arquitetônicas e soluções construtivas que já passa pela etapa dos projetos das outras disciplinas, seja engenheiro mecânico, ar-condicionado, né, elétrico, eletricista, enfim.
eles já vão de forma mais assertiva, portanto, a gente consegue colocar tudo isso em um modelo 3D no qual a construção é virtual. Então, a gente resolve os problemas dentro do escritório, então já vai para a obra, né, com menos problemas. São obras mais assertivas, mais eficientes e com menos custo também, porque não há desperdício, né? Bom, o papo tá bom, é papo de obra, né? Eu gostaria que vocês, para a gente concluir então o tema, colocassem numa bem resumido, né? O que a pandemia transformou então todo esse universo aí da arquitetura EAS e para vocês particularmente, o que tudo isso transformou no escritório de vocês, no trabalho de vocês após pandemia, tudo isso que a gente viveu, né? Então, eu gostaria que cada um tivesse a sua resposta, para a gente já dar o final, concluindo aqui o nosso papo, que estava muito legal. A pandemia, para mim, ela me trouxe muito aprendizado, porque foi na pandemia que a gente precisou realmente modificar esses espaços de uma hora para outra. Foi na pandemia onde a gente viu a necessidade, né, do hospital em si como a instituição e como interferência arquitetônica também. Então, a pandemia, para mim, ela vem na área da saúde mostrando como a humanização é importante, a escolha dos materiais é importante. A gente não sabe o tempo de permanência dentro dessas instituições, então eu acredito que a qualidade da construção, do ambiente, a interferência que ela faz, despertando memórias positivas, ela tem agregado muito, né, no ser humano em si. E já no escritório, eu acredito que ela não tenha trazido muita modificação, porque a gente já trabalha remoto desde 2011, né? Como a gente trabalha em várias cidades, então a questão assim do home office, de trabalhar, de não poder ir na obra, isso para nós é normal. A gente trabalha muito de forma virtual, não modificou em nada. Mas a gente conseguiu notar a diferença que as pessoas, de atenção que as pessoas deram para a instituição de saúde, para a qualidade dela, né? Bacana. E aí, Luciane? Em relação à área, porque assim, durante a pandemia foi que, né, eu dei início à especialização e foi aí que eu comecei a trabalhar com a área da saúde. Então, dentro da área residencial, foi justamente as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a perceber a necessidade de ter seus espaços mais adequado ao seu conforto, à sua rotina, né, a ter mais carinho. Então, a pandemia trouxe para mim dois presentes, né, que foi poder ver o cliente mais interessado, né, em melhorar a sua qualidade de vida. E também o segundo presente, que foi começar a trabalhar com a Carla na área da saúde, que a gente não trabalha com um núcleo familiar, a gente trabalha com muitas famílias e a gente vê o resultado do nosso trabalho para muitas pessoas. Isso é muito legal. Apesar de tantas perdas, tanto sofrimento, né? Tiramos lições e que as pessoas tirem as lições com a pandemia, né? O ser humano seja mais grato, porque muitas vezes que tem, né? Olhar para o próximo melhor, né? Olhar para o vizinho, seja mais humano, olhar para o vizinho, né? Olhar para o familiar, para os seus pais, enfim, tem tanta coisa que a pandemia e que esse legado seja para sempre, né? Não foi um período só, né? Exatamente. E Arc 55, então, vamos lá, redes sociais, por que contratar a Arc 55? O diferencial de vocês lá, além de um bom atendimento, com certeza. Mas por que optar, então? Vendam aí a Arc 55. A Arc 55 é um escritório especialista em arquitetura hospitalar, né, e BIM. E o diferencial é que nós projetamos ambientes saudáveis. Então, a gente se preocupa muito com o ambiente, né, não só com ou fazer um projeto qualquer, né. A gente trabalha várias áreas da arquitetura no nosso ambiente. Nossa rede social é 55.arc. E acredito que seja isso. Capão da Canoa, o endereço de vocês lá? É na CP 3066, bairro edifício Ilhabela, Navegantes. Próximo da praia ali, né? Isso, 2 quadras do mar. 2 quadras do mar. Bom, então, antes de me despedir de vocês, eu quero deixar um mimo, um presente. Hoje,
a responsabilidade do mimo é da Metainer do Brasil. Quero agradecer ao André, que esteve comigo hoje, deixou essa belíssima agenda aqui. Eu estou entregando aqui para as minhas convidadas. Muito obrigada. Quero já aproveitar. Luciane, Obrigada. Teu agradecimento final, então? Meu agradecimento final, obrigada pela oportunidade, né? Obrigada por nos proporcionar esse espaço para que a gente pudesse falar a respeito do nosso trabalho. Nosso escritório está sempre disponível, aberto a todos, e aguardamos. Legal, agradeço aí a presença de você. Muito obrigado aí pela substituição um pouco em cima da hora, mas como eu até comentei com vocês nos bastidores, é que aqui nós temos um papo de obra antes do papo de obra, que é tão bom quanto o ao vivo, que é ali nos bastidores. Eu comentei para a Luciane e para a Carla que o desafio que move a gente. Eu acho que o papo de obra para mim é a não zona de conforto, né? Foi onde tu sai literalmente da tua zona de conforto, fazer um programa, como eu disse para vocês, né? Para mim o melhor programa é o 61, que daqui a alguns minutos ele vai encerrar e ele vai ficar para a história, não volta mais. Então o próximo vai ter que ser o 62, né? Então muito obrigado pela substituição, por disponibilidade de vir aqui. Desejo sucesso na carreira de vocês, na caminhada. Voltem sempre. O Papo de Obra vai estar sempre de portas abertas para as grandes profissionais. Muito obrigada. Foi uma honra recebê-las. Então, vamos nos despedindo do episódio 61. Foi um belo programa, um conteúdo muito legal. Foi um programa bem rico em conteúdos. Agradeço a audiência de vocês aí no canal do YouTube. Toda terça-feira, ao vivo, um programa profissional, trazendo conteúdos, os grandes profissionais, os grandes players do mercado. E lembrando que agora, sexta-feira, esse episódio 61 vai ser reprisado na nova TV AgroTour, essa parceria de sucesso que há 2 meses nos leva para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, levando o que nós temos de melhor, os grandes profissionais, as grandes construtoras, as indústrias do setor que movimenta milhões, uma região considerada hoje construções de alto padrão, referência no Sul e Brasil. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe e uma ótima semana. Obrigado.